Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu me chamo Anderson Evaristo, sou advogado tributarista e eu vim aqui hoje para passar um pouco da minha experiência quando eu prestei o exame da ordem e eu fiz a inscrição. Eu estudei por volta de 2 meses, que foi o tempo lá que eu tive para estudar a partir da saída do edital, né, da inscrição do exame e até a realização da prova, da primeira fase. Então eu vou passar para vocês aí como foi a minha experiência, o que eu fiz, quais as minhas estratégias para conseguir a pontuação mínima. Então vamos lá então. Para quem não sabe, o exame da ordem ele é feito aí 2 vezes ao ano e você precisa passar por 2 fases. A prova é composta por 2 fases, sendo que na primeira fase você precisa atingir a pontuação mínima para ter direito a fazer a segunda fase. E a prova de primeira fase, que é composta por 80 questões, você precisa ter aí a pontuação de 50% de aproveitamento na prova, que seria os 40 pontos. Então, para tudo que você vai fazer, você tem que ter uma estratégia, né? Se o seu objetivo é atingir a aprovação na primeira fase, você tem que ter uma estratégia de estudo para você conseguir o seu objetivo. Então, o que eu fiz? No meu caso, eu busquei estudar aquelas matérias que têm um peso maior. Aquelas matérias têm uma quantidade de questão a mais em relação às outras. Então, eu busquei estudar em torno de 11 matérias, né? O total hoje está em 20 matérias. Então, a primeira fase ela está exigindo aí do candidato 20 matérias diferentes para você estudar, para você conseguir fechar a prova. Só que a gente trabalha com estratégia. A estratégia é você atingir pelo menos os 40 pontos. Você não precisa fechar a prova, você não precisa tirar 50, 60, 80 pontos na prova. Por quê? Porque a prova é uma prova que você precisa pelo menos os 40 pontos. Se atingir os 40 pontos, você já está dentro, já está para a próxima fase. Não precisa você focar em estudar para fechar a prova. Então, com isso, você pode adotar a estratégia de estudar apenas as matérias que têm um peso maior. Então, vamos lá então. Dentre as matérias, nós iremos dividir aqui em 3 grupos. O primeiro grupo, que é o grupo A, ele é composto aí por 38 questões e essas 38 questões dão uma somatória total de 6 matérias estudadas. Então, você vai estudar aí que são as matérias com peso maior. Ética profissional, que é muito interessante, são 8 questões. Eu me lembro que eu estudei bastante essa matéria. Temos aí o direito civil, que são 6 questões, processo civil, 6 questões, direito constitucional, 6 questões, direito penal, 6 questões e processo penal, 6 questões. Então, essas matérias é fundamental, você não pode sair delas, você não pode fugir delas, você tem que estudar elas mesmo. São 38 questões. O grupo B são compostos por 24 questões. E se a gente somar os dois aí vai dar, se eu não me engano, 62, salvo engano. E no grupo 2 nós temos aí direito administrativo composto por 5 questões, direito do trabalho 5 questões, processo do trabalho 5 questões, direito tributário 5 questões e direito empresarial 4 questões. Então, o grupo A e o grupo B é composto aí por 62 questões e 11 matérias. É o essencial para você estudar e conseguir a pontuação mínima para a segunda fase. E temos aí o terceiro grupo, que é o grupo C, que é composto aí por 18 questões, sendo as matérias direitos humanos, direito internacional, o ECA, direito ambiental, direito do consumidor, filosofia do direito, direito previdenciário, direito financeiro e direito eleitoral, sendo que todas essas matérias aí compostas apenas por 2 questões cada matéria. Então, a estratégia a ser adotada, que eu adotei e que realmente eu consegui atingir ali a pontuação, salvo engano, foi 47 pontos, você estudar aquelas matérias com peso maior, que é do grupo A e do grupo B. E passado essa fase, você conseguindo atingir a pontuação mínima, 40 pontos, você vai para a segunda fase. A segunda fase, ela precisa aí ser escolhido um tema, né? O tema você vai escolher já lá na inscrição, antes da primeira fase, você vai escolher o tema que você vai fazer na segunda fase. E dentre os temas, eu escolhi o direito tributário, né? É uma área que eu me identifiquei, eu gostei muito de atuar nessa área, que eu atuo atualmente, né? E eu escolhi essa área. E qual a minha estratégia? A minha estratégia foi comprar uma doutrina, um vade-mecum, voltado ao direito tributário. Por quê? O direito tributário ele vai vir ali nessa doutrina, nesse vade-mecum, as leis específicas que você precisará lá na segunda fase
e será de apoio para você resolver as questões subjetivas, elaborar a peça processual. Então aí a segunda fase ela é composta por uma peça processual e a resolução das 4 questões subjetivas, né? Essas questões você tem que fundamentar, né? Você tem que explicar o motivo e fundamentar essa questão para você conseguir a sua pontuação máxima na questão, porque se você simplesmente fundamenta a questão ou se você só explica qual que é a resposta e não fundamenta, você vai ter sua nota reduzida. Então a estratégia é estudar principalmente a peça, né? Porque toda matéria tem algumas peças que mais são cobradas nos últimos exames. Então a minha estratégia foi puxar todos os últimos exames da minha matéria que eu escolhi, e assim você vai fazer na matéria que você escolheu. Você vai puxar todas as peças que foram elaboradas, né, durante aí pelo menos uns 3 ou 4 anos anterior, e você vai fazer um paralelo, você vai ler esses comandos da segunda fase, vai verificar ali o que foi cobrado, né? Você vai puxar ali aquelas provas anteriores, vai fazer um estudo específico em cima dessas provas em relação às questões subjetivas e a peça processual. Então, em vários sites aí você vai conseguir uma estatística de quais foram as peças mais cobradas naquela matéria que você escolheu. A partir daí você vai estudar esse número de peças. No direito tributário, salvo engano, são 11 ou 12 peças que foram as mais cobradas e que são as peças que você deve estudar realmente, porque tem uma grande chance delas caírem. Então você vai estudar essas peças, né? Essas peças aí você vai estudar a partir do Código de Processo Civil. Então você vai analisar se é um recurso ou se é uma petição. Se for petição, vai seguir aí os requisitos lá do artigo 319. Se for recurso, algum tipo de recurso, você vai analisar e estudar a partir do seu vade-mecum os artigos ali que demonstram quais os requisitos para a interposição daquele recurso. Então você vai estudar, fazer um estudo, e aí não tem como correr, você vai ter que pegar na prática, escrever, fazer essas peças, né? Pegar os últimos exames aí e elaborar essas peças para você pegar a prática da prova, da segunda fase. As questões subjetivas também você irá resolver o maior número de questões. Você vai, o que eu te expliquei, você vai pegar aí os últimos exames, né? Você vai pegar, vai elaborar essas questões e vai resolver todas elas, né? Vai resolver todas essas questões para você conseguir o máximo de experiência, para quando chegar na hora da prova você conseguir colocar em prática aquilo que está sendo perguntado ali. E outra coisa muito importante que eu devo passar para vocês, que foi assim que deu certo para mim, nessa segunda fase eu tive aí a pontuação de, salvo engano, 8.8. Não foi uma das melhores notas, mas também não foi uma das piores, né? Você precisa ter aí no mínimo 6 a pontuação, a somatória, para você conseguir a aprovação. E então, assim, uma coisa que eu queria passar para vocês, que é muito importante, é vocês, no dia da prova, um dia anterior, descansar, ficar bem tranquilo, não ficar focado muito na prova, porque isso aí vai te roubar muita energia e, consequentemente, você vai passar algum certo tipo de nervosismo, um estresse, e isso vai te prejudicar na prova prática profissional, que é a segunda fase. Então, o que eu indico é você manter a calma, né? Pensar em outras coisas, sair, simplesmente no sábado sair, mas não extravasar aí nesse passeio, né? Distrair a cabeça mesmo. E no domingo você acordar ali, não precisa pegar estudo, você vai acordar ali, tomar seu café da manhã, se organizar, né? Organizar, e o que você precisa levar, que é sua caneta azul ou preta, né? Uma garrafinha de água e enfim, quando chegar lá na hora da prova, sempre manter a calma, sempre pensar em coisas boas que vai te trazer tranquilidade na hora da realização da prova, porque é comum quando você chega num ambiente de prova, você começar a pensar ali no resultado final, será que eu vou passar? Será que eu não vou conseguir? Será que eu vou atingir a pontuação mínima? Que peça que vai ser? E se eu não conseguir resolver essa questão aqui? Então o que eu passo para vocês é: não se preocupe com isso. Se preocupe simplesmente só em receber a prova,
analisar qual que é a peça que está sendo cobrada, identificar que tipo de peça que você vai elaborar, dar uma leitura ali bem superficial nas questões subjetivas, que são as 4, e a partir daí você vai identificar o nível da sua prova. Não pense no resultado final, simplesmente exerça ali seu cumprimento de prova. Você vai pegar aquela prova, vai fazer com toda a atenção, com todo foco e determinação que você teve nos seus estudos. Você vai elaborar, vai fundamentar as questões, você vai responder da forma correta, né? Respondendo o motivo e a fundamentação. E assim, na peça também você vai fazer a peça como tem que ser feita. Identifica primeiro o modelo de peça que foi cobrada e vem elaborando essa peça devagarzinho ali, consultando os artigos, item por item. Se for um recurso, você vai lá no artigo que corresponde ao recurso e vem ali elaborando, seguindo todos os requisitos ali para não faltar nada. Se for uma petição, você vai ali de acordo com o artigo 319 do CPC, você vem ali elencando todos aqueles incisos ali para você também não faltar nada e, consequentemente, você atingir a nota mínima. Então, em suma, primeiro, estratégia de primeira fase, estudar as matérias com maior peso, né? Para você conseguir a pontuação mínima. Segunda fase, escolha uma matéria que você tenha afinidade, né? E quando você for elaborar ela, a segunda fase, que é a peça e as questões, tenha muita calma e observe, tenha muita atenção no comando da questão, né? No comando da questão e na peça que está sendo exigida. Então esse foi a minha experiência que eu passei, né? Na elaboração aí da primeira e da segunda fase do exame de ordem da OAB, e eu quero compartilhar com vocês aí, estudantes de direito, que eu tenho certeza que alguma pessoa irá se identificar com o que eu passei, e se eu puder ajudar uma pessoa, esse vídeo já está valendo a pena, né? Então essa é a minha pequena contribuição de como foi a minha experiência. Eu espero ter ajudado algum de vocês e até mais, até o próximo vídeo.